Esta manhã, a primeira mensagem da série Nascido Rei. Embora o tema seja esse, eu vou usar outros subtemas, mas sempre lembrar você que Jesus é aquele que nasceu em nosso meio, com um propósito específico. Ele foi chamado e é chamado e sempre será e sempre foi o grande rei, o rei de Israel, o rei do seu povo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele nasceu como rei, nasceu para ser rei, não um rei comum como um rei romano ou um rei de outra nação, mas para que reinaria sobre todas as coisas como reina hoje, vivo, assunto aos céus, ressuscitado. Quem crê, diga amém comigo nesta manhã. Lembrar você que o meu esboço, a parte dele está no seu aplicativo aí, você pode acompanhar se você quiser. Hoje para nós, quero abordar o tema e conversar com você sobre o seguinte tema, que eu vou chamar de a receita de sucesso da família de Jesus. A receita de sucesso da família de Jesus. Porque venhamos e convenhamos, chega o Natal ele é sempre representado, ele é mostrado sempre por meio de uma família. Você tem o presépio, quem está lá? José, Maria e Jesus. Quando falamos sobre Natal, Jesus nunca está sozinho, até porque o Natal representa o menino que nasceu. Esse nasceu tem uma família, um pai e uma mãe. Uma mãe biológica, um pai não biológico, mas porém pai por Deus escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, o menino. É sempre mostrado Natal com uma família, Maria, José e Jesus. E hoje eu quero, no tempo que nós temos, caminhar com você para nós percebermos qual o segredo dessa família para fazer o que fez. Conseguir ser quem foram, realizar o que realizaram. Porque não só diria que esta é uma das famílias, ou a família mais lembrada da história, porque todo dezembro nós lembramos José, Maria e Jesus e contamos a história, mas sem sombra de dúvida ou medo de errar, é a família mais bem sucedida da história. Nunca existiu outra família tão bem sucedida quanto essa família que vamos ler hoje. Lembrada e bem sucedida. Aí perguntamos, qual é o segredo do sucesso dessa família? O que eles tinham para conseguir realizar, fazer, ficar na memória, nos livros, na história, conquistar o que conquistaram, realizar o que realizaram, fazer o que fizeram? Qual é o segredo deles? José e Maria, simplesmente, eles criaram uma criança que o próprio Deus os entregou, chamado Jesus, o próprio Deus encarnado. Você já pensou como seria criar uma criança como Jesus? A responsabilidade, talvez humanamente, uma certa dificuldade, uma apreensão, uma expectativa. E quando vamos observar a quem Jesus entregou essa tarefa, nós veremos que não eram pessoas, humanamente falando, mais habilitadas. Mas a grande ideia para nós hoje aqui é a seguinte: quando conhecemos alguém que obteve algum tipo de sucesso, ou que fez grandes coisas, nós queremos aprender com eles, sim ou não? Olha, se eu sou uma pessoa sábia e humilde, eu vou olhar alguém que obteve sucesso em uma área da vida e perguntar, cara, como é que você fez? Como é que você faz? Que livro que você leu? Aonde você estudou? Porque eu quero aprender com você, eu quero fazer o que você faz, porque você é muito bem sucedido nesta área. Então, hoje para nós aqui, nossa reflexão é nós discorrermos as escrituras e percebemos qual o motivo do sucesso desta família. Porque quando nós olhamos a família, nós observamos coisas curiosas. Por exemplo, os pais de Jesus. Os pais de Jesus, eles eram muito jovens quando receberam a missão. E nenhuma experiência. Maria nunca antes havia sido mãe, José não era um pai, não eram casados, não tinham experiência relacional. Além disso, eles eram camponeses, portanto eram pobres, eles não tinham dinheiro. Então, como fizeram tanta coisa sem dinheiro, ou com pouco dinheiro, ou sem experiência? Eles não eram conhecidos, eles nunca antes, para ser pai de Jesus, eles não tinham um exército, eles não eram famosos, não tinham poder político, nada disso eles tinham. Moravam em uma cidade pequena, a ponto de, no meio do caminho da criação, perguntarem, quando Jesus começou a exercer o ministério, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque lá, gente pobre, gente sem cultura, gente sem muito futuro, diriam eles.
Maria tinha a idade da minha filha, praticamente 13 anos de idade. Já pensou? Jesus chega na Maria e fala assim: Maria, entre tudo que eu olhei e vi, escolhi você para entregar o meu filho para criar. Meu amigo, eu não confio um telefone na mão da minha filha de 13 anos. Você dá para sua filha de 13 anos um iPhone 16? Eu não dou. Vai quebrar, vai fazer besteira, vai escangalhar, vai... Agora imagine Deus olhando para mim de 13 anos. Aqui está o meu filho, Jesus, para você criar. É muita loucura. Matematicamente, torna-se impossível esse simples casal obter sucesso. Mas pastor, mas não é a sua filha que estava criando, nem a minha filha, era Jesus, né? Então, será? Vamos olhar hoje que não é só porque eles criaram o Filho de Deus que fez com que obtivessem sucesso. Mas a receita deles é outra, um pouco diferente. Tudo isso seria ótimo para nós criarmos filhos, ou para Maria e José terem sucesso para criar Jesus. Tudo seria bom, seria pecado. Ter dinheiro para criar, sim ou não? Plano de saúde, um quarto só para Jesus, bons brinquedos, bons conselheiros, bons professores, um bom curso de inglês, uma escola bilíngue, e aí você vai. Seria ótimo, nada disso é pecado. Só que nada disso eles tinham. É aí que nos chama a atenção. Mas o que eles tinham? E aí eu caminho com você nesta manhã para o foco da mensagem. Diga assim comigo: eles tinham a unção de Deus e o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham dinheiro, não tinham experiência, não tinham poder político, nem comercial, não eram casados, não abriram nenhuma empresa, não tinham funcionários, mas eles tinham uma coisa: eles tinham um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E sobre eles estava a unção de Deus. Portanto, a coisa mais importante em sua vida e de sua família é a presença e o poder do Espírito Santo. Porque dinheiro uma hora vai faltar. A experiência uma hora vai faltar. Outras vezes faltará controle, faltará a parte emocional, outras vezes faltará... Tantas coisas podem faltar. Mas o principal para a sua família, para a minha família, é o poder, a unção do Espírito Santo presente. E Ele suprirá todas as coisas que porventura nos faltem e nos faltarão. Deus trabalha de 3 formas. Deus trabalha por você, em você e através de você. Como isso acontece? Número 1, Deus trabalha por você. Como Deus trabalhou por você? Por meio de Jesus. Ele enviou seu Filho na cruz, levou sobre si os seus pecados, morreu a sua morte, pagou o seu preço, se fez culpado para que você fosse inocente, foi separado do Pai para que você fosse aproximado ou devolvido ao Pai, trabalhou por você, coisa que você não poderia fazer. Que não poderia fazer? Nós não poderíamos nos salvar. Então Deus trabalha por nós, por meio de Jesus. Mas feito o trabalho por nós, agora em Cristo, Ele trabalha também em nós. E o trabalhar em nós é mudar quem somos, como pensamos, nossos desejos, nossa volição, nossa vontade. Aquilo que nós não gostávamos de fazer, passamos a gostar, não sei como, é Deus trabalhando em nós. Coisa que nós não fazíamos, agora queremos fazer. Por isso, a vida cristã só se torna possível por meio de um trabalho do Espírito Santo em nós, ou de Deus em nós. Porque se não trabalhar em nós, a vida cristã passa a ser impossível. Porque como eu vou querer fazer coisas, ou gostar de fazer coisas que são contrárias aos meus desejos naturais da minha carne? Se é uma luta da carne contra o Espírito, como eu vou conseguir negar a carne, dizer não à carne e ter prazer em fazer aquilo que luta contra a minha carne, se eu antes não for transformado? Deus fez por nós, agora Deus faz em mim. E depois disso, Deus começa a fazer através de nós, por nós, em nós, através de nós. Agora não é apenas suficiente eu estar em Cristo, não é apenas suficiente eu querer fazer as coisas da fé cristã, ou desejar ler a Bíblia, orar e amar, mas agora eu quero levar isso para frente.
Eu quero servir as pessoas com os meus dons. Eu quero evangelizar. Eu quero mostrar para outros aquilo que de graça recebi através de nós. E vidas são abençoadas. Deus faz por nós, em nós, através de nós. Como isso acontece? Deus faz por nós por meio de Jesus. Mas Deus faz em nós e através de nós por meio da pessoa do Espírito Santo. Portanto, uma transformação na minha vida, na minha mente, e uma transformação dos meus hábitos, atitudes, gestos, o que faz através de mim, só pode ser mudado, moldado, interferido, transformado por meio do Espírito Santo. Por isso, se queremos sermos pessoas melhores, famílias melhores, situações melhores, nós precisamos além ou mais do que uma boa quantia de dinheiro ou bons colégios. Nós precisamos do Espírito Santo. Diga sempre para o seu vizinho: a sua família precisa do poder do Espírito Santo. Mas pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Deixa-me aqui dizer. Para algumas pessoas, quando falamos do Espírito Santo, elas ficam logo um pouco receosas. Então deixa-me aqui formular um pensamento. O poder do Espírito Santo não fará você uma pessoa esquisita. Fará você mais parecido com Jesus. Porque nós pegamos uma cultura aí mais antiga, que realmente ela deturpa um pouco a ideia, que as pessoas ficam esquisitas. Mas o Espírito Santo não faz você ficar uma pessoa esquisita. Faz você ficar mais parecido com Jesus. Posso ouvir um amém? Pastor, o que é ser Espírito Santo? É ficar igual um doido rodando igual um Beyblade? Não. Ser Espírito Santo é você ter o caráter de Jesus. Se parecer mais com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas 5, é você fluir e manifestar o que ele chama de fruto do Espírito. Amor, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. É ser esse tipo de gente. E para ser esse tipo de gente, só é possível através do poder do Espírito Santo. Porque Jesus fez por nós na cruz. Ele, o Espírito Santo, faz em nós e através de nós. Então não fique nesta manhã, quem sabe você é receoso, você que é mais conservador. E pastor, o Espírito Santo, o negócio vai ficar doido aqui, o pessoal vai ficar esquisito. Não, não é nada sobre isso. Não é sobre isso. É sobre se parecer mais com Jesus. Maria e José não tinham nada aos olhos humanos que lhes desse condições ou capacidade de cuidar, educar e enviar o Filho de Deus. Mas Deus escolheu: Maria, está aqui o meu filho para você cuidar, e foi até José. Então, para nós hoje, algumas coisas. Número 1, quero anteceder Maria e José. Eu vou chamar de a família extensa de Jesus era cheia do Espírito Santo. Quem é a família extensa de Jesus? Parentes, tio, vovô, vovó. Ué, pastor, mas tinha. Pelo menos uma família na Bíblia é anunciada: Isabel, Zacarias, João Batista, uma família. Isabel e Zacarias, primos dos seus pais. João Batista, um primo de Jesus. E quando olhamos esta família estendida, nós observamos que também essa família estendida estava cheia do poder do Espírito Santo. Vamos aos textos bíblicos. Lucas capítulo 1, versículo 15. Quando fala sobre João Batista, olha o que diz: será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Para você ver que Deus escolhe, elege e unge pessoas antes mesmo do nascimento. Antes de nascer, será cheio do Espírito Santo, sobre João Batista. Olha o versículo 41 de mesmo Lucas 1, falando sobre a sua mãe Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, quando foi isso? Quando Maria foi visitar Isabel, as duas grávidas. João Batista mais velho, vamos supor, né? Isabel com 9 meses e Maria com meses menores. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel, João Batista, se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, grávida de um menino cheio do Espírito Santo. Mas tinha o pai Zacarias. Olha comigo o versículo 67, Lucas 1, 67. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Observe, Maria e José
São jovens, não têm experiência, não têm dinheiro, não tem nada humanamente falando que lhe desse capacidade de terem sucesso como pai e como mãe, mas eles podem visitar, pedir conselho, se unir a parentes que também são cheios do Espírito Santo. Eles têm parentes que também têm sobre eles o poder da pessoa do Espírito Santo, que podem se alegrar com eles, que podem conversar com eles, que pode ajudá-los em tudo que vão fazer. João Batista, esse menino o qual o texto vai dizer que Deus escolheu e derramou sobre ele o Espírito Santo antes de nascer, ele é primo de Jesus. Você conhece um pouco a história? É aquele que vem preparar o caminho de Jesus. Ele vem anunciando: arrependam-se, arrependam-se, preparando o caminho para Jesus chegar em cena. João Batista, aquele que batiza Jesus, é aquele que aponta e diz: olha, não é sobre mim, não sou eu, mas é ali, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre ele. É aquele que pede para os seus discípulos pararem de segui-lo e diga assim: sigam ele. O caminho que eu abri foi para ele, é sobre ele. Um ministério meteórico e breve, 6 meses de ministério ele teve, até ser preso. Ele não parava de pregar, ele não parava de anunciar, porque estava cheio do Espírito Santo. Portanto, perceberam que não havia como parar João Batista. A única forma possível de pará-lo era matá-lo. Então decapitaram-no, arrancaram a sua cabeça, porque enquanto não fizessem isso, ele, cheio do Espírito Santo, não pararia de pregar, de anunciar. É aquele que diz: olha, que ele cresça o que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés desse homem, é sobre ele. Cheio do Espírito Santo. A família de João Batista tinha um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo, a ponto de perguntar assim: Jesus, diga-nos, quem é a pessoa assim mais importante que já existiu? Sabe o que ele disse? João Batista. João Batista está em Lucas 11, 28, se não me engano. João Batista é a pessoa mais importante que já existiu. Como homem, ser humano, nunca houve alguém como ele. Observe que José e Maria não tinham muito, mas tinham o Espírito Santo e tinham uma família de apoio que era cheia do Espírito Santo. Qual a grande ideia aqui, meus irmãos? Além da família imediata da nossa casa, precisamos de uma família extensa, cheia do Espírito Santo. Estamos falando como nós caminhamos como família e vamos obtendo sucesso ao longo da caminhada. Alguns hoje aqui têm a família biológica extensa, tio, tia, vovó, que é cheia do Espírito Santo. Já outros estão assim: pastor, Natal está chegando, né? E aquele meu tio doido, aquela minha tia desbocada vai chegar. Olha, eu não tenho tios e tias e primos como Isabel, Zacarias e João Batista não, pastor. Lá em casa o negócio é bem diferente, hein? Se prepara que lá vem trovoada. Às vezes, pode ser o caso de muitos aqui nesta manhã, que não têm parentes, amigos, assim, parentes, tios, tio, vovó, primos, pessoas que seguem a Jesus, que se parecem com Jesus, são cheios do Espírito Santo. Mas o que fazer nesse caso, pastor? Eu diria que Deus nos deu a possibilidade de termos uma família estendida, que vai além daquela que nós temos de sangue. Chama-se igreja. Por isso é tão importante nós andarmos com pessoas na igreja, nos pequenos grupos, que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, que vão orar conosco. Observe, Maria vai procurar sua prima Isabel. Isabel, estou grávida também. Quando elas chegam, os 2 bebês se alegram dentro do ventre, se mexem dentro do ventre. Assim, nessa manhã você fala assim: pastor, eu não tenho na minha família nem meu marido, nem minha esposa, nem meus filhos, ou nem minha tia, ninguém que tenha um caráter de Jesus, alguém que de fato colabore com o meu crescimento espiritual. Ei, você tem a igreja, você tem os irmãos. Por isso é importante você estar aqui dominicalmente, é importante você encontrar um pequeno grupo, para que você consiga obter maiores êxitos na sua família, na sua vida emocional, profissional, financeira, criação de filhos. Mas pastor, não é fácil. Mas quem falou que é fácil? Acho que foi fácil criar uma criança como Jesus? Eu não consigo ver facilidade nisso. Eu vou te dar algumas nuances de quanto foi difícil a Maria educar Jesus, ou criar Jesus. Mas você deve andar e procurar e dar as mãos a irmãos, a pessoas
Você tem familiares cheios do Espírito Santo, se agarra a eles, visite-os, ande com eles. Se não tem, faça isso principalmente da igreja do Senhor. José e Maria tinha família extensa, que era cheia do Espírito Santo, mas Jesus, além disso, os seus pais também eram cheios do Espírito Santo. Os pais de Jesus eram cheios do Espírito Santo. Além de ter parentes cheios do Espírito Santo, Jesus teve pais que eram cheios do Espírito Santo. Olha comigo Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 35. É a narrativa de Natal, mas esse é o texto, Lucas 1, 31 a 35. Ficará grávida, falando sobre Maria, e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. É o anjo conversando com Maria. Olha o verso 34. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O que quer dizer? Olha, ô anjo, eu sei como é que se faz filho, mas no meu caso, como é que isso vai acontecer? Eu não tenho marido, eu sou virgem. Como isso é possível? 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamada filho de Deus. Maria pergunta ao anjo: sou virgem, não sou casada, como ficarei grávida? Ele diz: virá sobre você, preencherá a sua vida, habitará em você o poder do Espírito Santo. Portanto, Maria gerou Jesus porque foi tocada, porque recebeu poder da pessoa do Espírito Santo. Portanto, era uma jovem que tinha uma relação com o Espírito Santo. José, a Bíblia diz que era um homem piedoso, o homem justo, o homem bom. O homem que, ao receber o anúncio da gravidez de Maria, certamente trouxe um caos à sua mente, a sua reputação, o seu futuro, como vai ser isso. Além da reputação, somos jovens. Ela com 13, 14 anos, uma criança no colo, como é que isso vai ser? Mas ainda assim deu ouvido ao anjo, ainda assim não quis fazer algum mal, dolo ou trazer má reputação para Maria. Ele recebe a notícia que será o pai terreno do filho de Jesus, sendo apenas um adolescente, e diz: ok, eu acatarei esse convite, esse chamado de Deus. Ele não tem muito, ele não tem dinheiro, não tem casa própria, não tem experiência, mas ainda assim ele diz sim para a vontade do Espírito Santo. Maria não tem marido, Maria não tem dinheiro, Maria não tem experiência. Maria não é pessoa que você escolheria para gerar ou cuidar de um filho, de um neto, de um sobrinho seu. Vamos ser sinceros. Maria não é a pessoa que nós escolheríamos para criar ou educar alguém. 13 anos de idade, experiência alguma. Não, preciso de uma pessoa com mais experiência. Sim ou não, meus irmãos? Com maior experiência, com maior idade, não faz nenhum sentido eu entregar tamanha responsabilidade para esta mulher. Qual a sua experiência, Maria? Já contou com outras crianças? Nunca. Ah, é? Sim. Mora com criança? Não. Você trabalha? Não trabalho. Você tem alguma experiência assim de casa, do lar, com o neném, tal, amamentação? Não tem experiência nenhuma. Você não tem nem dinheiro, experiência, não tem currículo? Não tenho nada. Então você não serve para a função. José e Maria nos traz o pensamento de que Deus não está procurando por experiência, dinheiro ou poder, mas por pessoas cujos corações estejam rendidos a Ele, que tenham um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Deus está priorizando encontrar e encaminhar pessoas que tenham o coração rendido a Ele, a sua palavra, ao seu reino, e tenham um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Independente do quanto dinheiro você tem, independente do seu currículo, independente da sua experiência, Deus vai usar pessoas que amam a Jesus e se relacionam bem com a pessoa do Espírito Santo.
Deus, falar sobre 2025, Deus vai dar grandes coisas, vai abrir grandes portas, não para pessoas que são as mais capacitadas simplesmente, mas por pessoas que têm o coração rendido a Jesus e têm uma boa relação com o Espírito Santo. Deus fará grandes obras, operará grandes sinais na vida de pessoas que têm uma relação com o Espírito Santo e o coração rendido a Jesus. É sobre isso. As famílias crescerão, serão abençoadas se, além de buscarem provisão, dinheiro, experiência e currículo, buscarão principalmente comunhão com o Espírito Santo e rendição à palavra de Deus. Isso vale para tudo, meus irmãos, não só para José e Maria ou para Isabel e Zacarias. Não é porque, pastor, mas eles criaram Jesus, então fica mais fácil. Mas quem disse? Já imaginou, curiosidade, já imaginou como seria ser pai e mãe de Jesus? Já imaginou? Já imaginou você ser um pai e uma mãe imperfeito, cuidando de uma criança perfeita? Imaginou Maria, chega em casa chateada, Jesus, quero falar com você, vem cá. Estou chateada com você, Jesus. Aí ele diria assim, tá bom, mãe, te perdoo. Possivelmente a culpa é sua. Porque eu não peco. Jesus, menino, vem aqui. Olha, eu não gostei do que você fez. Tudo bem, mãe, eu te perdoo. Porque possivelmente você interpretou, sentiu algo que é impróprio, mas não foi culpa minha. Está perdoada, mãe, você pode fazer o que você quiser. Mas você é um pai imperfeito, tentando educar e criar uma criança perfeita. Imagine a dificuldade disso. Mas ainda assim eles assumiram o compromisso e tiveram êxito, foram bem-sucedidos, porque, embora faltasse experiência e dinheiro, eles tinham o Espírito Santo. Tinham familiares que tinham o Espírito Santo, agindo, conduzindo, fazendo. Mas Jesus não tinha apenas parentes cheios do Espírito Santo, pais cheio do Espírito Santo. Jesus também teve irmãos que eram cheios do Espírito Santo. Que é isso, pastor? Agora os católicos me permitam, com todo respeito aos católicos, sim, ele teve muitos irmãos. Homens pelo menos 4, ele mais 3. E mais algumas irmãs, pelo menos 2. Quando olhamos o texto sagrado da Bíblia, vamos ver que 2 dos seus irmãos escreveram cartas bíblicas. Ora, e se escreveram cartas, esses livros são inspirados pelo Espírito Santo, eu diria que esses 2 irmãos que temos aqui, os seus livros, eram cheios do Espírito Santo. A saber, Judas, não Iscariotes, e Tiago. Nós sabemos que tem a carta de Judas e carta de Tiago, 2 irmãos de Jesus. E olha o que o Judas vai dizer, olha comigo Judas, capítulo 1, versículo 1, até porque é apenas um capítulo. Então o versículo 1 de Judas vai dizer assim: eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Quem é Judas? Irmão de Jesus, irmão de Tiago. Mas nem sempre foi assim. Venhamos e convenhamos. Se você é irmão de uma pessoa, vamos supor que o seu irmão fala assim, quer saber, eu sou o Deus encarnado. Você é mesmo? Quer saber, eu vim a esse mundo para poder formar a maior religião que esse mundo vai ter, a fé cristã. Diz, é mesmo. Seu irmão, você tem irmão? Quem tem irmão, levante a mão aqui. Irmão. Vamos supor que seu irmão fala assim, eu sou filho de Deus, sou Deus. Eu sou Deus encarnado, sou Deus vivo. Tanto é que a mãe e os irmãos não acreditavam. Até que ele foi a óbito e morreu. Até que, tendo sido morto ao 3º dia, ele ressuscitou, porque ele antes havia dito para os seus discípulos, para os seus irmãos e para sua mãe, olha, eu vou morrer, vou me matar, mas domingo de manhã eu vou levantar a pessoa, é mesmo Jesus? Poxa. Até que ele levanta. Os irmãos começam a considerar a ideia, não seria ele de fato nosso irmão, filho de Deus, como a mamãe havia dito, como ele havia dito. E agora esse Judas, não Iscariotes, irmão Jesus, que nunca antes acreditou no seu irmão, talvez louco, porque nós mandaremos internar, levaremos ao psicólogo, ao psiquiatra. Olha o que ele escreve, eu, escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Depois que ele ressuscita, os seus irmãos mudam completamente a sua percepção sobre quem é Jesus e passam a viver a fé do seu irmão biológico Jesus.
passam a seguir os passos que deixou o seu irmão Jesus. Tiago escreve uma carta, está aqui na Bíblia. Judas escreve uma carta. Portanto, Judas e Tiago são pessoas cheias do Espírito Santo. Se não fossem, não estaria aqui na Bíblia para você e eu lermos. Mas conta a história que depois da perseguição, Tiago foi morto, o irmão de Jesus. Mataram Tiago. E a igreja em Jerusalém foi assumida por um outro irmão de Tiago, irmão de Jesus, chamado Simão. Então nós temos pelo menos Jesus, Tiago, Judas e Simão e mais umas 2 irmãs. Em média 5, 6 filhos de Maria e José. Todos biológicos, exceto Jesus, não era biológico de José. Me permitam os católicos. Mas observe que a família de Jesus, Maria e José, embora sem experiência, sem cultura, sem dinheiro, sem instrução, sem idade necessária, é uma família que vem dando frutos, uma família que vai prosperando, uma família que vai mudando a história, é uma família que deixa a Bíblia registrada dos seus feitos, do seu filho Jesus, do seu irmão Tiago, de Judas, de José, de Maria. Como essa família conseguiu isso? Como uma família improvável conseguiu deixar um legado tão gigantesco? Como uma família de 2 adolescentes mudou a história? Porque Deus estava no meio, por causa do poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém comigo nesta manhã? A sua família, a minha família, você e eu, mudaremos histórias, legados, caminhada, não por conta da experiência que acumulamos ou pelo dinheiro que guardamos, mas pelo poder do Espírito Santo. Os parentes de Jesus eram cheios do Espírito Santo, os seus pais eram, os seus irmãos eram, e por último, Jesus era cheio do Espírito Santo. Eu vou te dar aqui 8 apontamentos desta verdade. Número 1, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Olha Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Jesus foi concebido, gerado no ventre de Maria por meio do poder do Espírito Santo. Segundo, ele viveu pelo poder do Espírito Santo. Mateus 3,16. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus, que é uma outra linguagem para o Espírito Santo, descer sobre ele como uma pomba e pousar ou repousar sobre ele. Após o batismo, quem está batizando? João Batista. Após o seu batismo, sai das águas, uma voz do céu vem assim: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma pomba como símbolo desce sobre ele, repousa sobre ele, dizendo: olha, repousado está sobre ele o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Ele inicia o ministério e vive com base e cheio desse poder do Espírito Santo. Mas terceiro, ele andou cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículo 1 vai dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. É a narrativa de Lucas sobre o deserto, a tentação do deserto. Ele andava, ele vivia, tudo o que pensava, que fazia, que o movia, tinha como combustível o poder do Espírito Santo. Quarto, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mesma narrativa com o texto de Mateus. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Deixe-me aqui gastar um pouco mais de tempo. O que nos deixa ansiosos? O que nos faz ficar preocupados? Quando muitas vezes nós não sabemos o que fazer em alguns momentos, para onde ir algumas vezes. Nós não sabemos como reagir, ou não sabemos a reação que pensamos ter, o que isso ocasionará. E somos guiados muitas vezes para a nossa voz interna, nossa mente, que é pecaminosa, faça isso. Ou agimos tendo como base os conselhos de pessoas, faça isso. Ou com os conselhos do século, do mundo, faça isso. E muitas vezes nós não sabemos como será o futuro. Quando você tem filhos, levante a mão. Quem é pai e mãe aqui? Os filhos. Pois é.
Não sabemos como nossos filhos vão terminar, ou para onde vão, como será o futuro. Não sabemos que caminho tomarão, como vão terminar a vida em relação ao casamento, em relação à vida social, em relação à juventude. Os pais, muitas vezes aflitos, porque não sabemos para onde estão indo, onde vão chegar. Sim ou não, meus irmãos? A única coisa que nos faz descansar e ficarmos calmos e termos paz é quando nós já sabemos a vontade de Deus. Portanto, sabemos que a vontade de Deus, nós não temos dúvidas de como serão as coisas. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Isso trazia paz, isso trazia tranquilidade para a sua caminhada. Porque ele não era guiado pelos seus desejos humanos, pela sua vontade, não era guiado pelo discurso da época, não era guiado pelos conselhos de pessoas sábias, ou por livros famosos, ou por minisséries, ele era guiado pelo Espírito Santo. Portanto, quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós conseguimos encontrar um pouco mais de paz, confiança. Porque se eu sei para onde ir e onde isso vai me levar, eu tenho mais confiança. Por que estamos ansiosos e não confiamos? Porque não sabemos como tudo vai terminar. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Quinto, ele fez milagres pelo poder do Espírito Santo. Olha Lucas 4, versículo 14 e 15. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele, cheio do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e tinha muitos relatos. Que relatos eram esses? Os relatos que foram anunciados pelos profetas, o que pregaria à noite. Evidências de que ele é o Messias. Por onde ele andava, os relatos eram: os coxos estão dançando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os enfermos são curados, e até quem já morreu está levantando, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A pergunta que eu faço é: se o Espírito está sobre Jesus é o mesmo que está sobre nós, nós precisamos continuar crendo que essas coisas ainda acontecem. Precisamos continuar orando para que enfermidades sejam curadas, para que cegos voltem a ver, para que mudos voltem a falar. Porque Jesus, embora fosse o Filho de Deus, e claro que todos os seus milagres tinham como fim principal evidenciar quem ele era, porque ele não era simplesmente um curandeiro, mas ele fez isso com o poder do Espírito Santo, que está sobre você, que está sobre nós. Então hoje, ainda é possível que as mesmas coisas aconteçam. Quem querer comigo essa manhã, diga assim: eu creio. Então não pare de orar, não pare de suplicar, não pare de crer. Ele curou e fez muitos milagres pelo poder do Espírito Santo. Sexto, diz que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Lucas 11, 20 vai dizer: se contudo, disse ele, expulso demônios pelo poder de Deus, que é uma linguagem para dizer pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus já chegou a vocês. Esse Espírito de Deus que estava sobre os seus parentes, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, estava sobre ele e deu a ele a condição de expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo. E o mais conhecido é a história daquele homem gadareno, jogado longe da cidade, nos sepulcros. Não cheguem perto dele, não conversem com ele, ele é doido, isso é contagioso. Foi até ele para o único fim: expulsar seus demônios pelo poder do Espírito Santo. Sétimo, ele tinha emoções reguladas pelo Espírito Santo. Olha Lucas 10, versículo 21. Naquele momento Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo. Eu diria, numa linguagem de hoje, que Jesus tinha uma grande saúde emocional, tinha uma grande inteligência emocional. Quando todos estavam arrancando os cabelos, ele estava pleno. Quando todos estavam gritando tempestade, o barco vai virar, ele estava dormindo.
uma inteligência, uma saúde emocional, como dizemos hoje, que era fruto de intimidade, de relação e do poder do Espírito Santo. Então permita-me, meu irmão, minha irmã, não há como ter saúde emocional sem o poder, no mundo de hoje, sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos deixar Deus, sua palavra e o Espírito que está por trás dela dentro de nós guiar nossas emoções. Porque quando todo mundo ficar louco, ficar doido, é o Espírito Santo que vai nos trazer tranquilidade, confiança e paz. Fruto do Espírito: longanimidade, bondade, mansidão, paciência, amor, domínio próprio. Está todo mundo louco, eu não. Diz que ele manifestou nele uma alegria, que é fruto do Espírito Santo. Tem momento que nós não temos motivos para não sermos pessoas alegres, ou para esboçarmos alegria, ou mostrarmos os dentes, sorrirmos, sem ser cara de paisagem, ou sem ser fake. Mas tem momentos difíceis, é o Espírito Santo para nos dar essa condição de ainda assim vivermos uma condição alegre e feliz. Vivam contentes em todo o tempo. Deem graças em todas as coisas. Talvez hoje você aqui vai assim: pastor, minha vida está difícil pra caramba, eu não consigo regular minhas emoções. Eu estou sempre me pegando em estado de depressão, de tristeza, acamado, não quero sair de casa, não sei o que fazer, não tenho mais expectativa, não tenho esperança para mim, está tudo cinza, as cores foram embora. Meu conselho para você hoje é: ore, peça e rogue: Espírito Santo, me ajude a controlar, reja, comande, regule as minhas emoções. E por último, oitavo, ele nos enviou o Espírito Santo. Observe que não só ele foi guiado, não só andou, fez milagres, teve emoções, mas ele também nos enviou, nos deu, nos presenteou com esta pessoa, com o Espírito Santo. Olha João 14, versículo 18 e depois versículo 26. João 14, 18 vai dizer assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Porque vamos supor, os discípulos estavam com Jesus, cheios do Espírito Santo, vivendo, fazendo, andando, e falam assim: estou indo embora. Como você fica? Ficaremos órfãos. Ficaremos sem o nosso mentor, sem o nosso Senhor, sem o nosso equilíbrio, sem o nosso ponto de ancoragem, sem o nosso porto seguro. Vamos perder. Vocês não vão ficar órfãos, fiquem tranquilos. Porque eu não estarei aqui, mas o mesmo poder que estava sobre mim, que me permitiu ser e fazer, estará com vocês, sobre vocês. Olha o verso 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, ou seja, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus diz: eu vou embora, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo, o encorajador, o intercessor. O poder dele, a unção dele, que estava sobre mim, estará sobre vocês. E você conhece o texto que vai adiante de Atos, por exemplo: não saiam, não vão embora, não comecem, mas se reúnem até que sobre vocês venha o poder do Espírito Santo. Então, vindo o poder do Espírito Santo, a igreja se iniciou. É o que vai escrever Lucas, relatando isso em Atos. O poder da igreja de fazer o que Jesus fez pelo mesmo poder que tinha. José, Maria, Jesus, Isabel, Zacarias, João Batista, Tiago, João, Simão, Judas, eles não tinham muita condição financeira, não tinham experiência, não tinham muita expertise, não tinham uma startup aberta, não tinham contas espalhadas, não guardavam dólar, mas eles tinham uma única coisa: relacionamento com o Espírito Santo. E portanto, eu diria que esta é a família mais bem sucedida da história. Nenhuma família fez o que essa família fez: criar o Filho de Deus. Tem outros 2 irmãos ou filhos que escreveram livros da Bíblia. Você conhece alguém que escreveu o livro da Bíblia? Um irmão seu, um tio seu? Um sobrinho de Trump, alguém escreveu? Da Janja? Ninguém escreveu. Nenhuma família fez o que a família fez. E como começou? Com 2 adolescentes sem experiência, sem dinheiro, sem poder e sem nada. Mas sobre eles estava o Espírito Santo de Deus. E é isso que faz a diferença. O que aprendemos então com a família de Jesus aqui? A chave
para relacionamentos saudáveis com a família e com a igreja é que as pessoas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Essa é a chave para ter boas relações conjugais, familiares. Essa é a chave para ter saúde emocional. Essa é a chave para tudo o que nos rodeia. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Aí a pergunta, alguém pode nesta manhã, pastor, mas como eu posso experimentar esse poder na minha vida? Isso vale para cristãos e não cristãos aqui nesta manhã presente. Para você, quem sabe, que está namorando a fé cristã, está conosco há 1, 2, 3, 4 semanas, e percebendo como é esta igreja, como é o Evangelho, como é Jesus. A mesma coisa vale para você que já é um cristão, que tem o Espírito Santo, mas talvez não viva guiado pelo poder do Espírito Santo. Ainda viva guiado pelas suas emoções. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele está sempre falando. Você quer comigo nessa manhã? Nós é que não ouvimos. Ele não se cala um segundo. Ele está sempre comunicando. Nós é que não ouvimos. Então, como eu não cristão, posso receber o poder do Espírito Santo. E como eu cristão, posso começar a ser guiado por esse Espírito, caso não seja guiado, embora o tenha, o cale. Olha o que Jesus vai dizer, ou disse em Lucas 11, 13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará a vocês o quê? O Espírito Santo. Ah, já que é Natal, para todos aqueles que pedirem. Está aí o seu presente de Natal nesta manhã. Esquece Papai Noel. Esquece. Está lá 100 anos, 200 anos, com a mesma roupa, com a mesma barriga, com a mesma barba, com o mesmo cabelo, sem poder algum. Um bom presente a você pedir nesse domingo de Natal, dia 22, Jesus diz, olha, se os pais que dão coisas que são pecadores e maus, dão coisas boas aos seus filhos, Deus também dará aos seus filhos que pedirem. Então eles peçam o Espírito Santo, porque é uma coisa boa a pedir. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, nós sabemos pedir. Pedimos para o nosso ego, para o nosso deleite próprio, para o nosso orgulho. Mas pedir, ser guiado ou ser preenchido do Espírito Santo é uma coisa boa. Você é pai, você fala assim, pai, eu quero escovar o dente, posso? Você vai dizer, claro, meu filho. Papai, está tarde, né? Eu vou dormir. Posso? Claro, meu filho, vai dormir. Papai, eu vou estudar, o que você acha? Oh, ótima coisa, vai estudar, está aqui o livro, eu te dou um livro novo. Coisas boas. É a mesma coisa quando diz assim, Jesus, Deus, nesse final de ano e nesse novo ano que vou entrar, me concede esse grande presente. Experimentar, viver mais do poder do Espírito Santo. Buscar e conseguir e alcançar e ter sucesso uma relação melhor com o Espírito Santo. Ter emoções, pensamentos, hábitos e passos controlados pelo Espírito Santo. Peça isso hoje a Deus, porque o Pai os dará a quem pedir. Já passou por aquela experiência de você, ao encontrar ou ligar para alguém, para você conversar sobre algo, ou pedir ajuda, e descobrir que aquela pessoa já sabe do seu caso? É assim, fulano, te ligando, cara, estou precisando de ajuda, eu não estou muito bem, eu estou passando por isso, quero que você me ajude. A pessoa vai dizer assim, eu já estou sabendo. Estava só aguardando você me ligar para a gente conversar. Mesma coisa. Quando oramos assim, Pai, Espírito Santo, me ajude com as minhas fraquezas. Espírito Santo, me ajude com a minha condição emocional. Espírito Santo, me ajude, me guie, me ajude. Sabe o que ele diz? Poxa, que bom que você ligou. Já estava aguardando sua ligação faz tempo. Já sei o que você precisa. Agora eu posso te ajudar. Porque eu não bato o pé na porta e invado nada. Eu aguardo você compartilhar comigo e pedir minha ajuda. Porque se você pedir ao Pai, Ele vos dará o poder do Espírito Santo. Concluo nesta manhã dizendo, o Espírito Santo, como Ele pode nos encher, como Ele pode nos conduzir. E tem alguns meios. O primeiro meio, o meio da palavra. Leia a palavra. Ore a palavra.
cante a palavra. E certamente o Espírito Santo o preencherá, o ensinará, guiará os seus passos. Um outro meio é por meio da oração. Então ore nesta manhã e peça: Espírito Santo, conduz os meus passos, guia-me em tuas veredas, ajude-me. Dá-me este poder que o dinheiro, que a influência jamais poderia dar. Terceiro, adoração, palavra, oração e adoração. Enquanto nós cantamos, enquanto nós adoramos, também recebemos, também somos preenchidos e manifestado é o poder da pessoa do Espírito Santo. E quarto, por meio de conselhos de pessoas cheias do Espírito Santo, que vão te ajudar a apontar o caminho certo, o caminho de Deus, que vão te ajudar a você cultivar, você manifestar o caráter de Jesus, que Paulo escreve em Gálatas 5. Concluo dizendo que nós queremos um ano novo, realmente novo, saudável e bem-sucedido. Nós precisamos ser guiados pelo poder do Espírito Santo. 2025 tem 100% de chance de ser igual. Sabia disso? Me perdoe, mas tem 100% de chance de ser a mesma coisa que 24. Se queremos um ano novo, realmente novo, diferente, bem sucedido, precisamos nesta manhã pedir ao Espírito Santo que nos guie, que nos dê esse poder, que direcione a nossa mente, o nosso coração e os nossos pés.